Eu fui o ministro da Fazenda mais jovem da história do Brasil. Ficando velho, a gente vai se lembrando dos tempos da juventude. E mesmo em curto tempo de mandato, eu consegui estabilizar a economia, estou só me apresentando, acabar com o descontrole que reinava no sistema financeiro, cobrar impostos dos ricos sobre os lucros e dividendos, implantar a medida que permite a participação dos trabalhadores no lucro das empresas, criei a taxa de juros de longo prazo para permitir que o investimento no Brasil não sucumbisse, como está sucumbindo hoje, às mais perversas e escorchantes taxas de juros do mundo. Bom, como eu fiz em todos os cargos públicos que eu ocupei, estou me apresentando ao povo brasileiro. E o farei em qualquer outro que eu venha ocupar. Eu deixei o Brasil com pleno equilíbrio nas suas contas. Como governador e prefeito, nunca, nem um dia sequer, gastei mais do que arrecadei e nunca tive um só dia de déficit fiscal. Nenhum outro político brasileiro pode dizer isso que eu estou dizendo ao povo brasileiro nesse momento. Apesar de todo o empenho de como enfrentei e corrigi déficits financeiros, acreditem, a minha maior luta, permitam-me a imagem de discurso, foi sempre contra o déficit social. Para a tristeza dos brasileiros, o Brasil está perdendo feio a luta nessas duas frentes. O seu déficit financeiro e o seu dramático déficit social aumentam a cada dia. E no círculo vicioso da incompetência, do oportunismo e da bandidagem, tenta-se sempre corrigir um, agravando o outro. Sem falar do agravamento do déficit moral, que contamina historicamente as nossas relações políticas. Ou seja, somos vítimas, os brasileiros, mais do que nunca, da falta de vergonha, do roubo e da exploração da pobreza, dosados pela insensibilidade e mediocridade de uma classe dirigente inescrupulosa e incapaz. Olha, eu estou envergonhado. A CNN Brasil anunciou que suspendeu o debate programado para o próximo dia 6. Motivo? A não confirmação de presença de Lula e de Bolsonaro. Ô CNN, não me mate de vergonha. Quer dizer que vocês vão premiar dois fujões, sabe? Duas pessoas que estão se acusando de qual é um mais corrupto do que o outro. Mas mais grave, o Brasil está na mais profunda crise econômica e social da nossa história. Isso se transformou numa crise política que desmoralizou a presidência da República. Collor caçado, Lula na cadeia, Michel Temer na cadeia, Dilma caçada, Bolsonaro desmoralizado, tentando escaramuça de golpe. Vocês não estão vendo? Só nos livraremos disso com um generoso debate. O povo vai poder ver aquilo de fonte primária, qual é o diagnóstico, como é que você vê que o problema está acontecendo e, mais importante, a gente estabelecer uma cumplicidade. Isto é que uma sociedade amadurecida faz. O Bolsonaro e o Lula estão combinados. Eles estão fazendo essa pressão sobre a Globo, estão fazendo essa pressão sobre o SBT, essa pressão sobre a Record. Por quê? Porque eles querem destruir o debate, porque um depende do outro. Aí fica um chamando um de comunista, o outro chamando o outro de fascista, um chama um de ladrão, o outro chama de ladrão, e a lambança vai comer, e o prato do povo vazio, e o desemprego lastreando, e a inflação comendo tudo, e aquele que é o lugar de discutir esses assuntos, que é uma campanha política, vai virar aquilo que o Brasil se transformou. O povo brasileiro sendo induzido até a se matar por ódios e paixões políticas despolitizadas. Faça isso não, CNN. O que é que você espera dessa entrevista de Ciro Gomes hoje? Ele que tem uma personalidade forte e que não foge à luta. É ou não é? Eu acho até que é a entrevista mais difícil de todas. Hoje é um grande desafio para o nosso time, para os nossos colegas comentaristas, porque ele é muito assertivo. Ele, de fato, tem um programa fechado, ele estudou, ele escreveu um livro, ele tem propostas para todas as áreas do país e a qualquer reação, nova pergunta, tal, ele tem mais explicação. Então, ele não é um candidato que é pego ali no contrapé, porque ele vem se preparando, é a quinta, né, ou quarta vez que ele se candidata, ele é muito experiente em campanha. Então, ele tem proposta e é assertivo para tudo. O imenso preparo que ele mostra. Você pode discordar das propostas dele, mas ele tem
propostas com números, com dados, para todo o setor da vida nacional. Ô Boris, e para você, hein? É o nome na cédula lá da votação de quem será vice de Ciro Gomes que pode ajudá-lo a avançar na pontuação nas pesquisas? Eu acho que a presença feminina ajuda. Depende também de quem seja essa mulher que seria indicada para compor na chapa presidencial de Ciro Gomes. Olha, se depender do que o Ciro falou ontem sobre Lula e Bolsonaro, como ele os classificou ontem, fica difícil imaginar que ele possa apoiar algum dos dois se eles partirem para um segundo turno. Ciro já foi candidato a presidente várias vezes. Eu vejo alguns fatores que devem ser considerados. Fatores positivos. Ele foi prefeito de Fortaleza, foi governador do Ceará, do seu estado, foi ministro da Fazenda ao tempo de Itamar Franco e foi ministro da Integração Nacional do governo Lula. Então, experiência de caráter administrativo ele tem. Se você conversa com o Ciro Gomes, eu já o fiz algumas vezes, ele é uma pessoa preparada, inteligente, uma pessoa que lê, uma pessoa intelectualmente apta para integrar qualquer governo, para chefiar qualquer governo no país. O Estado brasileiro é laico. Significa o seguinte, que nem o Estado pode perseguir nenhuma religião e nem o Estado pode preferir nenhuma religião em detrimento de qualquer outra, cabendo, portanto, ao Estado o dever de proteger a tolerância religiosa, de proteger as diversas formas de adoração a Deus e de proteger aqueles que não têm fé e que não conseguem compreender a transcendência do divino, como eu, de profunda formação cristã, compreendo. Então, repare, as outras religiões também. Por que isso é importante? Vou falando aqui para os cristãos todos, mas especialmente para os evangélicos, que o Bolsonaro tem tentado manipular. A Constituição de 1824, no Brasil, obrigou que o povo brasileiro fosse católico. A Constituição determinava que a religião oficial do Brasil era católica. Veio a República, em linha com as melhores práticas internacionais, e cria o Estado laico, ou seja, proíbe o Estado. O Bolsonaro manipula como se isso fosse transformar o Estado em materialista. Não é isto. O Estado apenas não pode impor ao católico que faria de todos os evangélicos marginais à lei constitucional brasileira. Percebe? Então, o que nós precisamos fazer é isso, olha, a forma de adorar a Deus, de qualquer um, tem que ser respeitada. E tu adora a Deus do jeito que tu quiser, e eu adoro a Deus do jeito que eu quiser, e o Estado tem que proteger a tua adoração e a minha. Não pode ter intolerância, sabe, matar pessoas, quebrar terreiro de umbanda, sabe, não pode fazer isso. Porque todas as vezes que a política manipulou a religiosidade do povo, deu em genocídio, deu em morte, deu em intolerância, deu em radicalismo, que nós não queremos para o Brasil. Veja, o Brasil precisa, Natuza, de discutir as causas da mais grave crise econômica e social da sua história. Não há nenhum exagero nesse meu argumento, eu quero ser o máximo telegráfico para dar tempo responder a todas as questões. Tempo é algo que a gente não eu tem, sei, então mas assim, aprofundemos isso. Não há dúvida de que é a pior crise da história brasileira. E o acumulado disso está ficando, assim, potencializando uma disruptura, se é que essa disruptura já não aconteceu no compromisso democrático do país, por tudo que acontece. Nós temos um presidente, né, indizível, para ficar aqui numa palavra respeitosa do ambiente universitário, que eu considero, na verdade, um grande bandido. Assim, agora eu já saí do mundo universitário, né? Com todos os S's e R's, eu posso demonstrar isso, e ele não me processa porque sabe que eu tenho documentos a evidenciar isso que eu estou falando. É cruel para a gente falar isso. Porém, se nós não entendermos por que isto aconteceu, um país que nos deu ao campo progressista tantas e tão generosas vitórias, por que numa proporção de 70% do eleitorado, teoricamente mais politizado, do Sudeste e do Sul brasileiros, votaram no Bolsonaro?
Não foi pela obra do Bolsonaro, não havia nenhuma. Não foi pela proposta do Bolsonaro, não havia nenhuma. Ele confessava nessa apologia da ignorância em que se transformou a política brasileira de lado a lado. Descobriu-se, portanto, que é um elemento de identificação com os valores populares o fato de eu fazer apologia da ignorância. Então, de um lado o Lula, de outro lado o Bolsonaro, né, falando as maiores diatribes e inconsequências, porque isso parece ser um elemento de afinidade. O Bolsonaro disse, eu não entendo nada de economia. Pergunta para o Paulo Guedes. Ou seja, ele não sabe dar uma ordem, não sabe avaliar o resultado de uma política, não sabe arbitrar um conflito. E quer ser, e virou, o líder do país. Por que isso aconteceu? O nosso povo virou fascista? O nosso povo, 70% virou gado? Eu me recuso. Na minha opinião, aconteceu por quê? Porque a democracia brasileira compreendeu uma parte da tarefa, que era a reinstitucionalização do país, devolver as franquias libertárias que nos foram subtraídas ao longo da ditadura, mas fracassou explosivamente em desenhar um modelo de desenvolvimento econômico e social que nos tirasse do colapso do nacional-desenvolvimentismo lá de trás. Essa é a grande tese. E, lamentavelmente, eu tenho falado isso há muitos anos. E a expressão hegemônica da política brasileira, que eu quero disputar, não aceita o debate sequer metodologicamente. E aí nós saímos de tragédia em tragédia, com o mesmo modelo econômico, qualquer que seja a retórica, é o mesmo modelo econômico, caricatura. Câmbio flutuante, superávit, meta de inflação. Quem inventou isso? Fernando Henrique. Qual foi a política do Lula? A mesma. Qual foi a política da Dilma? A mesma. Qual foi a política do Michel Temer? O mesmo. Qual foi a política do Bolsonaro? É a mesma. Agravada por uma excrescência teórica, que é o teto de gasto, com status constitucional e com uma idade congelada de 20 anos. Como se isso fosse um método de garantir sanidade fiscal, que é em si um valor que eu pratico a minha vida inteira, governador, ministro, prefeito, não tem um dia de déficit. E é um modelo de governança política. Eu sou um democrata visceral. O que eu posso prometer é que a negociação será à luz do dia e não envolverá ladroeira. No meu governo eu não roubo e não deixo roubar. Agora vamos lá. O presidente desenha tem que separar duas agendas. Uma, a agenda do dia a dia do governo. Eu começo audaciosamente abrindo mão da minha reeleição em troca da reforma do país. Por quê? Porque não se confessa. Mas no dia a dia, boa parte do antagonismo do presidente da República e da rendição do presidente da República, essa bandalheira, essa roubalheira, essa clientelismo, etc., é medo de CPI e conchavo para a reeleição. Tá aí o Bolsonaro. Qual é a razão para o Bolsonaro fazer? Medo de CPI, dos filhos ladrão, etc. Eu não tenho filho ladrão, então não tenho medo de CPI. Pelo contrário, quem quiser fazer CPI vai ter o meu apoio, porque na casa de César, a mulher de César, em Roma, não basta ser virtuosa, tem que parecer ser. Então eu não tenho medo de CPI, nunca tive medo de CPI na minha vida, porque eu não roubo. E quem roubar está me traindo. Então faça a CPI que quiser fazer. E eu não quero a reeleição, vou trocar a minha reeleição, possível, pela reforma que o país precisa. Isso desmonta esse antagonismo e me tira da síndrome da convivência, do medo de impeachment, essa coisa. Não vai ter comigo. Porém, eu vou me entender com o parlamento. Por favor, entendam bem. Eu sou um velho parlamentar, sabe? Eu vou me entender com o parlamento, vou negociar, vou compor, vou encher o meu governo. Sabe, o meu governo vai ser um governo parlamentarista. Eu vou sistematizar uma grande maioria, mais ou menos o desenho do meu governo é o desenho que o Tancredo Neves fez e morreu. Que foi o único que entendeu o tamanho da profundidade da crise estratégica brasileira e morreu. Então eu vou desenhar um ministério capaz de, sabe, pacificar o Brasil, reconciliar o país. Vocês, jornalistas, corretamente, querem interpretar as coisas para preparar o seu telespectador, o seu espectador, para o que vai acontecer. Nós, operadores da política, queremos amoldar o que vai acontecer. E esse é o sentido da luta política. Senão a gente não precisava gastar dinheiro, tempo, sabe, fazer debates, etc, etc. A gente chamava uma consultoria, fazia uma pesquisa e encerrava o assunto. Veja o Rio de Janeiro, onde nós estamos nesse momento. Quem era o Witzel 10 dias antes da eleição? Ninguém. Vamos a Minas Gerais, quem era o Zema 10, 15 dias antes da eleição? Ninguém. Então, como é que eu leio a pesquisa hoje? Cientificamente, com a experiência de 41 anos de um velho lutador. Você tem que imposto ao povo o critério da tal polarização que o sistema quer fazer. Essa não é a agenda do povo.
Mas tem 70% do eleitorado. Se você pegar um consolidado, 70% está na polarização, 30% não estão. Eu já tenho 10, 12 desses 30%. O resto é nulo, é branco, não vou votar, Simone, não sei o que, tá tudo aí. Tem 30%. Mas quando você olha o eleitor do Lula, os 45% do Lula, 15 dos 45 tem um motivo para votar no Lula. É o cara que vai derrotar o Bolsonaro. A campanha agora vai dizer, e o Bolsonaro nasceu da onde? E o que nós vamos botar no lugar do Bolsonaro? 9 dos 25 do Bolsonaro também só votam no Bolsonaro porque é o cara que é contra a volta do Lula e do PT. O nosso povo está se dividindo basicamente o seguinte, uma imensa frustração com o Bolsonaro, com uma memória afetiva de que no passado, lá 10, 12, 14 anos atrás, ele tinha picanha e cerveja, ou ele tinha crédito, ou ele tinha possibilidade de viajar, ou ele tinha... É basicamente isso, é uma imensa frustração com o PT, produziu uma mágoa, que o Bolsonaro soube explorar muito bem, na proporção de 70% nos eixos centrais. E agora, o forte é uma memória afetiva completamente mentirosa, que pode desmilinguir na campanha. Você acha que o Bolsonaro não vai trazer a imundície toda do caráter podre dele, Bolsonaro, para cima da contradição do Lula e do PT? Eu estou preocupada com isso. E a minha proposta é, todos os brasileiros que acharem que essa contradição está fazendo mal ao Brasil, vamos nos reunir para reconciliar o Brasil.